Boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi, oi, boa noite. Vamos entrando. A gente foi convidado, mas a gente está fazendo nosso Instagram. Já vamos chamar a Mari aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi, oi, Tá. boa noite. Tá, vamos entrar com a Mari aqui. O pessoal que está entrando aqui já vai enviando para os amigos. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre ética médica. Oi, Oi, Mari. Tudo Olá, bom? tudo bem com vocês? Tudo tudo bem. bem? Até que enfim saiu essa live. Estão tentando sabotar minhas lives. O pessoal É, tem, o pessoal tem medo desses assuntos mais sérios. é verdade. Quantas vezes eu tive que ir adiando e sempre que chega para essa live dá alguma coisa no meu Instagram. Não sei por quê, né? Queria agradecer vocês dois, né, por terem aceito o convite para participar dessa live, né? Eu acho que ninguém melhor do que vocês dois para falar sobre esse assunto. Então, é um assunto, a gente agradece o seu convite e a gente está sempre disposto a trocar ideias sobre esse assunto e outros. E esse assunto é bem interessante para todos, para a gente refletir. A gente também, como médico, a gente tem agonias, a gente tem coisas que a gente não concorda, igual os pacientes, igual os seguidores estão aí desesperados, bravos, às vezes com o código de ética médica. A gente, médico, também está. Então, a gente tem alguns detalhes que a gente quer conversar com a população, para todo mundo entender um pouquinho os limites, o objetivo desse código de ética médica. A gente não está aqui para conversar, criticar, brigar ou condenar alguém, não é nossa função nenhuma. Pelo contrário, a gente está aqui para mostrar o que tem do código de ética médica, o que a gente não concorda e tem agonias para resolver isso e o porquê a gente tem que seguir ele. Eu acho que não é momento de briga com ninguém, de condenar ninguém, como o pessoal fica com medo às vezes, né? Sim, com certeza. Então eu vou iniciar com as perguntas aqui, já tá tudo na minha cabeça de tanto que eu estudei sobre esse assunto, né? Que a gente conversou também. Obrigada por abrir minha cabeça para mostrar o que era certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Que eu sirvo aqui para orientar as meninas, para ajudar elas, e elas têm que entender o que é certo e o que é errado, né? O certo vai ser o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, Exatamente. uma perguntinha que eu recebi, eu achei bem interessante. Eu vou para as mais suaves primeiro. Ela perguntou se feria a ética médica pedir um desconto na cirurgia. Se ela pode pedir desconto para o médico. Então, poder pode ser um serviço, e aí vai ter uma política de trabalhar de cada médico, não vai ter muito, não fere nenhum código de ética médica. O médico vai saber o que é o limite. Por exemplo, um pagamento à vista de uma cirurgia, um pagamento parcelado no cartão, você pode dar os descontos devidos, não tem problema nenhum o médico fazer isso, nem a paciente pedir. Cabe ao médico saber o limite que ele pode de descontos conforme a política de trabalho, mas não fere o código de ética médico, não. Então vamos falar, acho que é o que não pode, né? O que não pode é cirurgia de graça, mesmo que as pessoas falem, né, que com fundo social, né? Isso aí pode ser feito desde que seja de acordo com o Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com os órgãos que regulam isso, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, né? Então, de graça não pode, nem que o médico ele cobre um valor simbólico, mas ele é obrigado a cobrar pelo honorário. Ele não pode fazer de E graça. aí a gente entra naquela história de consulta gratuita, né? A gente Exatamente vê. isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo, a gente não pode fazer consulta gratuita, porque teoricamente é honorário médico, mas também porque tem um item no Código de Ética Médica que fala sobre concorrência desleal. Ou seja, o médico não pode praticar isso. Aí as pessoas falam, mas deixa ele fazer. Vamos pensar assim, já tive amigos, grandes amigos meus, que já abriram consultório para consulta gratuita. Eles atendiam 30 pacientes por dia, todos os dias. Com certeza, eles não conseguiam dar um atendimento de qualidade, um bom planejamento cirúrgico, se dedicar a esses pacientes com uma consulta como é. Por exemplo, a nossa consulta demora às vezes 1 hora e meia, 2 horas, planejando a cirurgia do paciente.
será que quem faz isso de forma gratuita tem uma boa formação, está estudando para isso, está tendo um bom consultório, uma equipe treinada? Porque a consulta, além de ser honorário médico, é algo para ajudar a pagar os custos de um consultório e de uma equipe bem treinada e bem formada, pagar cursos para a equipe. Então, consulta gratuita geralmente é um chamarisco, que a gente chama, né, para atrair pessoas. Na grande maioria das vezes são pessoas, profissionais que estão desesperados para atrair pessoas, para trazer volume de pessoas para consultar e convencer a operar. Então, ela é consulta gratuita e qualquer coisa gratuita não é liberado pelo Conselho de Medicina, mesmo que seja, vamos dizer assim, de cunho social da cabeça da pessoa, né? Pode você registrar no Conselho de Medicina, na sociedade, uma obra social e aí por lá ser regulamentado. Mas você fazer isso simplesmente para angariar pacientes e clientes é errado. Inclusive, pode pedir alimento não perecível em vez da pessoa pagar, por exemplo, o valor da consulta? É a mesma coisa também. Não pode também, nossa. Isso aí é um chamarisco para trazer pessoas, né? Então, assim, ele pode fazer isso se for regulamentado pelo Conselho de Medicina. Ó, isso aqui é uma obra social, vai para tal lugar, o conselho aprovar, achando que não é um chamarisco para consulta. Então, porque a pessoa muito bem pode receber e comprar os alimentos não perecíveis e doar, se você quer fazer. Ou você está fazendo isso para fazer um chamarisco, né? Então, tudo que for sensacionalismo virando comércio é proibido, né? Inclusive, desculpa, acho que a doutora Raquel ia falar Não, alguma pode coisa. falar. Eu vi que ela mexeu a boquinha. Assim, por indicação também não pode ganhar desconto. Por exemplo, a fulana de tal me indicou, então eu posso ganhar um desconto na cirurgia ou um desconto na consulta. Entra tudo no mesmo negócio. Ó. Quando você está... o seu honorário cirúrgico, o seu planejamento cirúrgico, ele tem um custo. E esse custo ele é para segurança do paciente, com os materiais cirúrgicos, com a equipe cirúrgica. Quando você está reduzindo isso, você está reduzindo alguma coisa de qualidade e segurança. Quando você reduz o preço. Mesmo, mas você está indicando para alguém. Você está indicando, você está fazendo alguma ligação comercial, né? Então, assim, geralmente também quem faz isso está precisando, está querendo fazer um chamarisco de venda. E entra para a mesma coisa de comércio. Sempre penso assim, o código de ética ele entrou na medicina para proteger mais a população do que a gente. A grande maioria dos médicos tem até uma raivinha guardada do Conselho de Medicina porque protege mais a população. Só que muitas vezes a população não vê esse detalhe. Porque isso é uma coisa que está fazendo virar a sua cirurgia, o seu serviço de cirurgia, num comércio. Você tratar aquilo ali como um produto, você ligar um com o outro de compra casada, de venda. Então, isso que não pode fazer. Transformar a medicina num produto, como qualquer outro, de desconto, de graça, ou de ligar com indicação de outros. Não, você tem que ir no seu médico porque você confiou nele, porque você acha que ele faz um bom trabalho, porque você vai ter um bom atendimento, e aí você vai ter os custos, né? Sempre que pensar somente no preço, você está indo para o lugar errado. Não que o preço seja ruim, né? Todo mundo tem que balançar o preço, o melhor custo-benefício, mas sempre que pensar isoladamente no preço, eu vou correndo atrás do mais barato, no que tem consulta de graça, você está correndo mais perigos, né? E no caso, agenciadoras, vendedoras de cirurgia plástica, pode isso? Por exemplo, pode uma pessoa chegar, criar um grupo de cirurgia plástica, postar resultados lá e levar esses pacientes para o médico. Pode isso ou não pode? Então, entrou na não sei se mesma eu falei ideia da maneira correta. Mais ou menos. A mesma ideia de comércio de novo, né? Então, assim, o médico, ele tem autonomia para colocar os honorários que ele quiser. Então, por exemplo, não tem nem cirurgia barata e cara. Cada médico vai colocar os honorários que ele acha justo para a cirurgia dele e o que ele precisa de estrutura, segurança e da experiência dele para ele fazer a cirurgia. Então, não tem tabela de preço. Então, isso é uma coisa boa do nosso código de ética médica. A gente não é limitado por ninguém nesse ponto. Cabe ao paciente aceitar ou não, né? Quando entra uma pessoa de fora, geralmente para venda, isso daí é para quê? Para poder ganhar dinheiro em cima do serviço médico. E a gente não pode aceitar isso, vamos dizer assim, ser vendido por pessoas.
E o que acontece? Quando a gente é vendido, qual o grande problema que eu vejo da agenciadora? Não seria nem a venda, seria a agenciadora querer que a gente opere com o preço que eles mandarem. Então, sei lá, bota uma cirurgia com preço X e o médico tem que aceitar aquele valor, independente de segurança, de qualidade, de equipe cirúrgica, de material cirúrgico. O médico vai ter que fazer a cirurgia para aquele valor e ponto final. Ele foi vendido por aquela agenciadora, por aquela pessoa, por aquele preço e ele vai ter que cumprir. Então, isso o conselho não permite, porque o médico vai ser limitado pela agenciadora, né? Então, nada de venda de cirurgia pode acontecer por outras pessoas sem ser o médico. E aí, às vezes, a pessoa confunde, consórcio pode ou não pode, né? Então, consórcio tem uma forma que é legal. Por exemplo, você fazer consórcios com bancos ou com financeiras regulamentadas pelo Banco Central. É mais barato, muito mais barato que esses consórcios direto em clínicas erradas. Consórcio em qualquer banco, todos os bancos têm, chama consórcio de serviço. Você vai lá, faz a sua carta de crédito, é regulamentada pelo Banco Central. Você vai estar protegida. Você vai estar protegida por todas as regras, com taxas mais baratas para você pagar. E quando você for contemplado, ou conforme as regras lá, você vai pegar o dinheiro inteiro e vai pagar a sua cirurgia com o médico que você quiser. Você escolhe o médico e pronto, final. Seu médico, hospital. Os consórcios que têm ligado a clínicas, isso não pode, que entra na mesma coisa. A clínica não é um banco, ela não pode ganhar dinheiro em cima de juros e consórcios. E aí o médico não pode fazer isso. E nem as agenciadoras poderiam fazer também, como acontece muito por aí. E geralmente nesses casos você faz o consórcio, você tem que operar com aquele médico na clínica exclusivo e você também não é regulamentado pelo Banco Central. Qualquer problema que tiver, você não tem muito aonde reclamar. Uhum. Doutor, surgiu uma pergunta aqui, eu não vou citar o nome da empresa, mas ela falou assim, a empresa, tal, cirurgia programada não é consórcio. Você se programa para fazer a cirurgia e a cliente pode escolher o cirurgião. Isso pode? Também, ela está trabalhando com parte financeira. Ela tem que ser regulamentada pelo Banco Central. Desde que ela seja uma financeira, né? O que acontece com essa daí, por exemplo, ela programa cirurgias, ela recebe, mas ela não está regulamentada pelo Banco Central. Então, ela não pode fazer essa venda de serviços, porque o serviço médico ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina para não ser vendido por outras agências ou comércios em geral. Então, tem que ser direto com o médico, como por exemplo, se fizer um consórcio com o banco, você vai receber e vai contratar o médico. Mas você não ser ligado a alguma venda, mesmo que seja cirurgia programada. Você pode fazer cirurgia programada com o seu médico. Se o seu médico parcelar antes da cirurgia, é a mesma coisa. Você escolhe o médico e faz direto com ele. Para que você vai ter alguém ganhando em cima? Se aquela cirurgia seria 10 mil com o médico, na agenciadora vai ser 12, porque ela vai ganhar 2, 3, 4 em cima, sei lá mais. Você está dando dinheiro para outras pessoas que estão vendendo em cima. Se você já conheceu o seu médico, já confiou, vai direto nele e programa a cirurgia com a equipe dele direto. Você vai economizar mais, não tem para que você ser manipulado por agências de vendas de cirurgia, né? Uhum. No caso, a cirurgia, né, é entre médico e paciente, não tem que passar por ninguém antes, é apenas entre duas pessoas, paciente e médico. E, no máximo, a equipe dele, assim, do consultório, que, por exemplo, a gente tem um administrativo nosso dentro da nossa clínica, eu consulto, faço o planejamento, passo o que eu preciso de materiais, de tempo cirúrgico e a minha administração calcula os gastos. Mas a minha administração calcula os gastos, eu confiro, assino e passa para o nosso paciente. E aí ajuda ela a dividir, a parcelar, a programar a sua cirurgia, tudo dentro da nossa clínica. Tá? Então, e dentro desses consórcios que já existem, né? Que são os consórcios de bancos ou de financeiras, né? Isso aí também pode. Às vezes a pessoa ainda não tem o dinheiro, não tem, quer começar a economizar, ainda nem escolheu o seu médico, né? Ela pode ir num banco, por exemplo, Banco do Brasil tem, né? Que é um banco que tem aí pelo Brasil e o mundo todo. Ir lá e falar, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu queria fazer um consórcio para eu economizar o meu dinheiro para fazer a cirurgia plástica. Da mesma forma que a gente faz um consórcio para comprar um carro, que a gente faz um consórcio para comprar um apartamento, né?
pode fazer para cirurgia plástica ou para outros serviços também. Então, os próprios bancos, grandes bancos, já têm esse serviço montado e pronto para os pacientes, de uma forma segura, de uma forma garantida, né? Os pacientes estão resguardados dessa forma, né? O dinheiro está ali realmente guardado e vai ser usado por ele, né? Então, isso aí que é importante dizer, porque as pessoas às vezes não sabem disso, né? Então, às vezes a gente acaba caindo em apuros, assim, né? Em situações indevidas até, porque a gente não sabe. Uhum. Aqui surgiu uma outra pergunta, eu só vou responder aqui da live, né, pra gente poder interagir com as meninas. A Paula falou assim, no caso de cirurgia mal sucedida, o que o conselho prioriza? Se o paciente não se sentir à vontade para reparar com o mesmo médico, ele deve devolver o valor pago? Então, a cirurgia é considerada um serviço. E eu vou dizer assim, o serviço, se ele foi realizado, independente do sucesso ou não, aí vamos dizer assim, na pior das hipóteses, até no caso de óbito, teoricamente o médico não é obrigado a devolver dinheiro nenhum, porque o serviço foi prestado. Por isso que a importância de você fazer a cirurgia, entender os seus limites, estar no médico de confiança. Porque assim, o médico ele não é obrigado a devolver nenhuma coisa, pelo contrário, ele nem pode devolver. Porque o serviço foi prestado, ele pode não ter tido sucesso no serviço, e aí tem que se ver as causas disso, e aí sim ele pode ser julgado ou não por esse motivo. Mas questão de devolução, isso é uma coisa que não existe, teoricamente. Ele pode devolver, mas ele não, por lei ele não precisa. Só que tem que cuidar muito, que às vezes assim, você tem que ver o que está acontecendo para esse insucesso. A paciente foi bem preparada, ela sabia os limites, aconteceu alguma coisa nesse caminho, que muitas vezes eu vejo, principalmente nos grupos, nesses grupos maiores de plástica, às vezes assim, tipo, a cirurgia faz e dura para sempre. E aí depois de um tempo a pessoa está ali buscando aquele insucesso da cirurgia, mas já faz anos que ela fez, ou já mudou o corpo dela. Então tem que ser balançado isso. Mas serviço realizado, contratado, ele não é teoricamente devolvível. Então essa dúvida aí pode ficar tranquila que não tem devolução. Por isso é importante ter um médico de sua confiança. Uma coisa que a gente pratica muito é quando tem algumas intercorrências. Então, cirurgia é risco, né? Exemplo, o paciente operou, teve um queloide, o paciente operou, teve uma abertura de ponto e atrapalhou os resultados, teve uma saída de seroma que dificultou a cicatrização. São detalhes que podem acontecer numa cirurgia e aí dá um resultado, vamos dizer assim, não tão planejado. E pode ter acontecido isso, e se ela for bem tratada, geralmente a gente faz o que a gente chama de um refinamento, uma cirurgia complementar depois. E aí acaba que, por conduta, vamos dizer assim, de parceria, de amizade, de compaixão, a grande maioria dos médicos acaba não cobrando seus honorários nesse segundo refinamento. Tá? Mas, teoricamente, ele poderia até cobrar. Então, porque é um procedimento que está complementando algumas alterações de intercorrência na natureza. Só que também acontece o contrário. Às vezes a pessoa abusa. Ela vai lá, faz uma lipo, vai lá, engorda 20 quilos e quer fazer uma cirurgia complementar sem custos. Não, não é isso. São para essas coisas que acontecem numa cirurgia que nem a gente gosta, que nem o paciente gosta. E geralmente a gente faz questão de tratar e de complementar e de refinar mais esses acabamentos cirúrgicos, né? Uhum. Uma coisa muito importante também, eu acho, é falar como escolher o cirurgião plástico, né? Como saber se ele é realmente cirurgião plástico, se ele pode operar, porque a gente vê tantas meninas aí caindo nas mãos de pessoas que não são profissionais mesmo, né? Semana passada teve uma notícia bombando por aí, né? De não especialista, de catástrofes. Cirurgião plástico, ele demora 11 anos para conseguir o título, no mínimo. Então, assim, é um caminho um pouquinho longo, né? Medicina, 6 anos, cirurgia geral, cirurgia plástica, pelo menos 3 grandes provas para registrar um diploma de cirurgia plástica. E é muito simples você descobrir se o médico é credenciado ou não. Não tem dificuldade nenhuma. Se você digitar o Conselho Federal de Medicina ou o Conselho Regional de Medicina do seu estado, lá no canto direito em cima sempre tem escrito buscar médico. Joga um pedaço do nome do médico lá, não precisa nem saber por inteiro. Bota o pedaço que você lembra, o pedaço que está no site ou no carimbo lá,
coloca lá, não precisa saber CRM. Essa semana uma paciente me questionou, uma seguidora, não vejo seu CRM no seu Instagram. Não tem meu CRM no Instagram, mas tem o nome completo. E no site do Conselho de Medicina você vê meu CRM, vê o meu RQE, que é o título de especialista, que é o número que tem lá, e de qualquer pessoa. Eu tenho até um videozinho salvo no nosso Instagram que eu posso compartilhar com você sobre como pesquisar isso. No Google aparece o site, a busca é rapidinho. Aí lá vai aparecer os nossos títulos, médico, depois cirurgião geral, depois cirurgião plástico, que são os títulos que a gente tem que ter. Então, teoricamente, né, pelo Conselho Federal de Medicina, a gente é obrigado a registrar as nossas especialidades, que é isso que o Christian falou, que é o registro do quadro de especialista. Então, a gente tem o RQE dentro da cirurgia plástica ou da outra especialidade, dermatologia, ginecologia, ortopedia, né? Tem lá registro do quadro de especialista. Então, quer dizer que aquele médico, ele fez uma especialização naquela área específica e e foi aprovado no quadro de especialista. Então, a gente fez uma prova e foi aprovado para fazer parte daquele, para ter esse número, como se fosse a nossa OAB, nosso número do OAB, é o nosso RQE, Registro do Quadro de Especialista. E às vezes a pessoa falou, mas eu busquei meu médico e não está lá no Conselho Federal de Medicina. Então, assim, ele tem que estar lá, ele tem que ter o registro lá, ele pode até estar trabalhando, vamos dizer, mas se ele não tiver o registro lá de especialista, ele não pode ser considerado especialista. Ele pode, às vezes, ter até a formação até o finalzinho. Chega lá no final, ele não terminou, faltou uma prova final, ele não vai conseguir registrar o título. Acontece, alguns colegas vão dizer assim, até amigos meus já aconteceu, fizeram toda a formação e eles esquecem de ir lá registrar. Então acontece, assim, não é por maldade, às vezes é um pessoal mais esquecido ou ocupado. Teve amigo meu que eu já dei esporro nele, vai lá registrar esse negócio, não vão achar que você não é especialista, o cara é super bom. Então às vezes acontece, então não saem criticando a pessoa também, mas pelo menos pergunte, vai atrás, olha, o que aconteceu, você não está lá. Às vezes a pessoa tem que sentir isso, né? Então não precisa sair queimando, mas o seu médico, para atuar, ele tem que ter esse número registrado lá. Ele pode estar atrasado com o registro por esquecimento, mas ele tem que estar lá. Uhum. Uma outra coisa que eu achei muito legal, que eu escutei numa live da doutora Raquel falando, que vocês não operam quem não é amigo de vocês, que o paciente tem que se tornar amigo de vocês. Queria que vocês falassem sobre esse amor que as pessoas devem buscar no cirurgião plástico, cirurgiões plásticos que amam a profissão, né? Que tem amor pelo paciente. É exatamente isso que o Christian falou agora há pouco, né? Assim, a cirurgia tem risco, né? Toda cirurgia tem risco. Tem risco do menorzinho, que é uma cicatriz que não ficou do jeitinho que a gente imaginou, né? Que poderia ter ficado melhor. Ou riscos mais importantes, né? Risco de um ponto que abriu, de uma necessidade de internação depois da cirurgia. Então, imagina só, não é ruim só para o paciente essas complicações. Eu até costumo falar assim que eu acho, pelo menos para nós, assim, eu acho que é pior para a gente. Porque a gente sonhou aquilo com o paciente, a gente planejou aquilo para o paciente e de forma nenhuma a gente deseja que o nosso paciente tenha qualquer tipo de complicação. Né? É como eu tivesse feito todo o meu trabalho, todo o meu serviço e tivesse vindo aqui, se eu fosse um engenheiro, né? Tivesse feito todo aquele prédio com o maior carinho e viesse um vento e e desmoronasse esse prédio, né? Então, assim, é essa sensação que a gente tem. É como se fosse assim, uma tempestade muito ruim para a gente quando acontece uma complicação. Né? Então, imagina a gente ter que seguir, às vezes a gente passa meses vendo o mesmo paciente, tratando uma complicação, essas coisas que podem acontecer. Imagina se eu ou o Christian não tiver gostado do paciente desde o momento que a gente conheceu o paciente. Então, assim, a relação é dupla, é para os dois lados, né? A relação, o paciente gosta da gente e a gente gosta ou não do paciente também. A gente também tem esse livre-arbítrio, assim, né? De querer aquele paciente ou não, sabe? Assim, eu não quero esse paciente, eu não quero operar.
Ó, você não sonha a mesma coisa que eu, você não está entendendo o que eu estou falando. Então é melhor você procurar outro profissional, né? Então eu acho que a gente tem que ter a humildade também de saber que nem todos são meus pacientes. A gente até costuma falar, né, assim, que o nosso perfil de paciente, porque a gente atende separado, o Christian atende as pacientes dele e eu atendo os meus pacientes. Os nossos perfis de pacientes são diferentes. Por exemplo, os pacientes do Christian provavelmente não fechariam uma cirurgia comigo. E os meus não fechariam com o Christian. Porque cada médico vai ter seu perfil de paciente. Então, isso é o legal das redes sociais. Porque nas redes sociais as pessoas já conhecem a gente, né? E quando elas ligam para marcar na nossa clínica, é até engraçado assim, porque às vezes as meninas falam assim, olha, não tem consulta com a doutora Raquel, mas tem com o doutor Christian, pode ser? Elas, não, eu só quero se for com a doutora Raquel. Ou o contrário, as pacientes do Christian só querem, elas esperam para poder ter, ai, olha, abriu uma vaga com a doutora Raquel. Não, não quero, só quero com o doutor Christian. Então, assim, os nossos seguidores, as pessoas que acompanham a gente, né, assim, isso é muito legal, porque a gente cria realmente uma relação antes de ir lá na consulta, né? E isso é bem, bem legal mesmo. Então, assim, realmente, a gente não quer operar e a gente fala isso para todos os pacientes também. Olha, se você não confiou em mim, se o seu santo não bateu com o meu, procura outro profissional. Porque não adianta forçar uma amizade, não adianta. Né? O carinho, a relação ali, ela tem que ser mútua e tem que ser dos dois lados, tanto para mim quanto para o paciente. Tem uma paciente minha ali, a Camila, falou, doutor Christian entende meus exageros. Mas é isso mesmo. Às vezes, por exemplo, a Camila é um caso legal, porque eu não concordava com muitas coisas que ela queria na cirurgia. Mas acabou que com o tempo, com o amadurecimento de consultas que a gente foi fazendo, com a relação, né? Com a relação que a gente foi criando, eu fui entendendo o perfil dela. E aí a gente conseguiu o resultado ótimo, sensacional dela para o perfil dela. Então, assim, talvez não era o que eu gostaria como, vamos dizer, pessoal meu, mas para ela, eu entendendo, às vezes não é o tamanho de prótese que eu quero, não é o tipo de cirurgia que eu quero, é o perfil. Eu tenho que tentar buscar entender a mente daquela paciente. E agora ela é a musa do Instagram, né? A Camila show, só chega amiga dela lá. Teve uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta não, alguém falou que, acho que alguém de fora que falou: o meu médico gostava de mim até pagar a cirurgia. Fiz cirurgia há 8 meses e ficou uma porcaria. Então, é o que a gente fala para o nosso paciente, assim, ó, essa relação ela não pode ser estritamente comercial, dos dois lados. Também a gente fala assim, os nossos pacientes, quando tem uma complicação, ou quando a gente não conseguiu o máximo do resultado que a gente podia e a gente acha que pode conseguir mais, são os pacientes que são nossos maiores amigos. Todas as complicações que a gente teve de abertura de ponto, de infecção de cirurgia, não são muitas, graças a Deus, mas as que tiveram, a gente tem 10 anos de cirurgia plástica, dá tempo de aparecer algumas coisas, né? Mesmo quando o paciente minha já caiu no chão e abriu os pontos da mama, paciente que fumou, tudo já aconteceu, essas pacientes são nossos maiores amigos. Assim, ó, não teve uma nossa que ficou brava com a gente, pelo contrário, a gente ficou amigo, a gente se via às vezes no domingo, curativo nos pacientes. Teve uma paciente que teve uma doença imunológica que eu lembro direitinho dela muito tempo atrás, logo que eu cheguei em Brasília, que a gente se via quase todo sábado e domingo em consulta para ver todos os curativos dela. Deu um trabalho. Depois que ela cicatrizou... Humanas Micro. Essa é uma delas. Tá. E esse paciente a gente fala, a gente casa, a gente vira melhores amigos. A Humanas Micros teve várias complicações cirúrgicas na reconstrução de mama dela e hoje ela trabalha com a gente. Ela fez a reconstrução de câncer, ela teve várias etapas cirúrgicas, algumas não deram sucesso e depois ela e a irmã foram estudar muito sobre micropigmentação em 3D para reconstrução de areola de câncer de mama. E hoje elas fazem a reconstrução de areola de câncer de mama da nossa clínica. E vários sobre micropigmentação. E a gente morre de orgulho. Virou irmã, já é da família. Pra você ver, assim, então, as complicações são... É isso que a gente fala, né? Essa relação é que é importante, né? Então, assim, não pode ser uma venda, né? Não é comercial. É claro que tem um preço, né? A gente tem um custo, a gente tem os nossos
nossas contas para pagar, né? Nós somos humanos também, né? E a gente tem uma equipe, a gente tem a estrutura, né? Então, isso tudo tem um preço, né? Se a gente fala assim, olha, se fosse por amor, a gente faria isso de graça. Se alguém pagasse a gente para poder fazer em todo mundo, com certeza era o que a gente iria fazer. Mas não é assim que funciona, né? Então, mas assim, tem que ser uma relação de confiança, de amizade mesmo. Os pacientes, eles têm que confiar que a gente vai fazer, e isso é o que a gente hoje a gente sente que é o mais legal, assim. Que a gente com certeza vai fazer o que é melhor para eles. Então, hoje, os pacientes, quando eles deitam na mesa de cirurgia, eles falam, doutor, eu estou tranquila, porque eu tenho certeza que vocês vão fazer o que é melhor para mim. Então, isso aí não tem nada melhor do que isso, né? É isso que a gente quer. É essa confiança, porque realmente a gente vai fazer sempre o que for melhor para o paciente. E aquele comentário ali, eu concordo com a paciente, assim, aquela paciente, uma seguidora falou ali, que depois de um tempo ela está sentindo a cirurgia ruim e foi abandonada, foi o que eu entendi. Isso é muito ruim pro lado dela, assim. Então eu digo, esse que você tem que ver com a sua equipe médica, como que vai ser o cuidado depois seu ali para você ter o segmento, né? Eu não estou falando que o muito ruim às vezes é só a cirurgia, às vezes o muito ruim é a preparação, não estava preparado para a cirurgia, não estava preparado para cuidar da cirurgia, pode ter o erro médico também, que às vezes alguém falou ali, mas a minha cirurgia ficou ruim e o erro médico tem que ser pago, alguém falou ali. Tem que provar que isso aí foi um erro médico também, porque às vezes tem muito erro dos dois lados, né? A gente tem erro médico, a gente vê por aí também isso, mas também vê erro de paciente. Então, assim, quando chega, às vezes o pessoal manda uma opinião do Conselho de Cirurgia Plástica que chega para mim lá. É essa foto, isso aqui, que tá? Tem erro médico? Como que eu vou saber? A cirurgia tá ruim? Para mim tá uma porcaria. Às vezes eu estou vendo uma foto de antes, uma depois tá uma porcaria. Mas como que foi o caminho de chegar nessa porcaria de cirurgia? Como que foi isso? Como foi o cuidado? Teve infecção cirúrgica? Não teve? Teve acompanhamento? Tratou no momento certo? O médico prestou assistência? Não prestou? Tudo isso muda o caminho de entender o erro médico, né? O médico, por exemplo, às vezes ele pode ter prestado, já vi casos de prestar assistência desde o começo ao fim, de cuidar, e mesmo assim no final está com um queloide grande. Qual foi o erro médico? Se ele cuidou de tudo. E também tem o contrário, ele abandonou, não vê mais a paciente, não cuida mais dela, não faz o tratamento no devido tempo. Isso aí é um erro médico absurdo. Então, tem que ser avaliado. Não tem como eu criticar, às vezes, uma foto, porque né, eu já vi em alguns grupos ali a foto feia. Já mandaram pra gente também, né? Algumas fotos para avaliar. Não tem como saber o que aconteceu, né? Tem que saber o caminho disso, pode né? acontecer. Mais uma coisa sobre cirurgia. Agora, eu li o comentário e fugiu o negócio da minha cabeça. Aqui, mas foi legal esse comentário. Ó. Cirurgia plástica, 50% é o médico e 50% é o que o paciente faz. É verdade. Então, assim, é por isso que precisa da confiança dos dois lados. Porque também, do nosso lado também, assim, quando a gente fala assim, olha, a gente vai operar, mas depois você tem que fazer atividade física, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que seguir as nossas orientações. E aí o paciente, como o Christian falou, vai, come, não sei o quê. Ele estragou o nosso trabalho. É tão ruim pra gente também, né? Então, assim, ele acabou de jogar no lixo tudo que a gente fez, né? Eu só boto a porcentagem um pouco mais para o médico. Sabe por qual motivo? Às vezes eu concordo que é 50-50. Mas o paciente tem que ter o acesso ao médico depois que opera. Então, assim, porque o paciente ele não sabe cuidar. Ele não tem a obrigação de saber. Ele é leigo, vamos dizer assim. Mesmo que ele seja da saúde, ele não é especialista na cirurgia plástica. Então, a gente tem uma responsabilidade no pós-operatório de manter o cuidado, a atenção no pós-operatório. E isso faz diferença. Então, isso é 50-50% se o paciente tem um acesso grande à equipe médica. Então, o cuidado de pós-operatório, que ele consiga tirar as dúvidas, receber o tratamento adequado, conforme for acontecendo as intercorrências que pode acontecer na cirurgia. Aí é 50-50.
Agora eu lembrei, a pergunta é a seguinte. Eu já recebi várias dúvidas sobre isso. Se o pós-operatório, né, quando a paciente tem uma dúvida, ela realmente pode tirar com o médico ou ele pode passar para uma segunda pessoa? Porque como a cirurgia é paciente e médico, então no pós pode acontecer isso, em vez de ela voltou lá depois de 6 meses. Quem avalia é uma secretária? Pode, pode isso ou não? Então, assim, se for alterações, vamos dizer, cirúrgicas, assim, é o pós-operatório, é o médico e sua equipe de enfermagem, todas, principalmente alterações, tem que passar pelo médico, né? Então, assim, às vezes o que acontece, por exemplo, ó, o paciente foi lá e está sendo sem tempo, ou está no horário que foi lá ver um curativo e a nossa enfermeira deu uma olhada. Ela olha, está tudo normal, ela trocou, e o paciente às vezes não espera a gente. Aconteceu poucas vezes, mas acontece, o paciente foi avaliado pela enfermeira só por uma troca de curativo e não quis esperar a nossa avaliação, porque é uma sequência. Mas a supervisão e a responsabilidade sempre é do médico. A gente pode delegar algumas coisas para a equipe nossa, de confiança, principalmente enfermagem, mas sobre a nossa supervisão e a gente sabendo o que está acontecendo. Qualquer coisinha que tenha alguma intercorrência, complicação, a gente tem que ver e a gente tem que tomar conduta. O que acontece às vezes é que quando começa por uma agilidade até para o paciente, às vezes alguns médicos, a gente não faz isso, mas alguns médicos fazem e não é errado. Por exemplo, o paciente vai lá só fazer uma troca de curativo. Aí a equipe de enfermagem daquele médico vai ver, vai trocar o curativo e tal, e provavelmente na próxima vez vai ser a vez que o médico vai ver. Então, é por uma questão até de agilidade para o paciente também. Algumas equipes fazem isso, né? Fazem de ter isso. Agora, o paciente, a partir do momento que o paciente pediu para ser visto pelo médico, né? Necessitou ser visto pelo médico, ele tem que ser visto pelo médico. Assim, esse é o nosso ponto de vista. Aqui no Brasil, o que acontece é que em alguns outros países tem isso bem comum, é bem natural nos outros países. Existem equipes de cirurgia plástica, por exemplo. Então, dentro da equipe tem vários médicos, tem a equipe de enfermagem, tem toda uma equipe, como se fosse um serviço lá, né? Assim, tem vários médicos, vários enfermeiros. E aí o paciente é do serviço, o paciente não é do médico, né? Não é paciente da doutora Raquel, não é paciente do doutor Christian, é o paciente daquele serviço onde tem vários médicos, vários cirurgiões plásticos. E muitos cirurgiões plásticos acabam trazendo um pouco isso lá de fora, sabe? Assim, e aí, para uma agilidade do seu serviço, eles fazem isso. Mas se o paciente pedir aqui no Brasil, que a responsabilidade é do cirurgião que operou, né? Ele tem que ser visto pelo cirurgião. Então, assim, às vezes também, eu já recebi algumas pacientes queixando disso também no consultório, e aí eu perguntei, mas você pediu? Você pediu para ser visto pelo doutor fulaninho? Ela falou, não pedi. Sabe, assim, então, também é só pedir, só falar, eu queria que fosse o doutor Christian que me visse, né? Não acontece na nossa clínica, mas poderia acontecer nesse caso, né? Que é uma troca de curativo, uma coisa mais assim, mais simples, né? Não é nenhuma complicação, nada mais sério. E outra coisa que, aproveitando a sua pergunta, você falou assim, pode ser visto por outro profissional? Por exemplo, a gente faz vários congressos e cursos de atualização, então algumas épocas do ano a gente está em cursos, em congressos e atualização. A gente tem, por exemplo, mais 3 cirurgiões de confiança nosso, que se a gente estiver ocupado em algum determinado momento, ou está num curso, ou está dando uma palestra, e tiver alguma complicação com algum paciente nosso, mesmo que seja uma complicação mais tardia, esse paciente vai ser visto por um cirurgião da minha confiança, ele vai me ligar, eu vou orientar o primeiro atendimento, e depois eu vou dar sequência assim que eu tiver. Ele nunca vai ficar, vamos dizer, desamparado. A gente sempre tem uma equipe, vamos dizer, de apoio, né? Para o paciente não precisar ir para uma emergência para um desconhecido. Ele passa pela nossa equipe sempre, ou por algum médico de confiança, que às vezes precisa ser visto, examinado e não consigo orientar à distância, né? Então a gente sempre deixa esse suporte. Então ele pode ser visto por outro médico, mas a responsabilidade é sempre do cirurgião.
Uhum. Ai, E existe um tempo mínimo de consulta? Porque as meninas às vezes falam que tem cirurgiões que atendem em 5 minutos e tchau. Hoje a consulta que eu fiz de tarde, a primeira, foi uma consulta online, para você entender, uma consulta online à tarde, a paciente já tinha consultado com vários cirurgiões por aí, e a consulta mais demorada dela tinha sido 15 minutos. A consulta hoje à tarde, porque foi ainda a conversa, já foi um pouco mais que o normal. Deu 2 horas e 45 minutos de planejamento Nossa! cirúrgico. Então, assim, até eu, se for, geralmente demora 1h30, 2 horas no máximo, a dela dura 2 horas e 45. Não tem tempo, a gente se programa a atender 2, 3 pacientes de primeira vez por manhã, porque a gente gosta de se dedicar. E não é errado se o médico consultou em 5 minutos. É errado o paciente gostar disso, na minha opinião. Assim, como cirurgião, eu ir para planejar uma cirurgia, algo que é a sua vida em risco, o seu planejamento, seu sonho, você dá um planejamento de 5 minutos, aí eu acho que é mais erro do paciente aceitar do que o cirurgião fazer. O paciente aceita o que ele quiser, ele geralmente já sabe que alguém consultou, já sabe como é que é, ele vai lá para pegar um orçamento simplesmente em 5 minutos, ele está, vamos dizer assim, pedindo para depois ter uma frustração, né? Mas não é errado o médico fazer isso, não tem um tempo padrão, ele pode fazer o tempo que ele quiser, pelo valor que ele quiser. as pessoas eu costumo associar com bolsas e carros, né? Mulheres bolsas e homens carros, né? Você não vai comprar uma bolsa da Louis Vuitton, né? Sua bolsa dos sonhos. Você não vai lá e escolhe ela em 5 minutos. Ninguém faz isso, né? Eu duvido que alguém faz isso. Você vai lá, olha, namora, olha se tem chaveirinho, se não tem, como que é o zíper, se o zíper é dentro, se o zíper é fora, não sei o quê. Você demora para escolher uma bolsa, né? Agora, assim, você vai escolher a sua transformação, o que vai ser feito no seu corpo dessa forma, né? Assim, tem paciente que não conhece o cirurgião antes da cirurgia, sabe? Para mim, isso é. Eu acho que eu não sei nem o que é, É o porque cúmulo. é o cúmulo, né? Quando é homem, eu costumo falar, quando você vai lá escolher o seu carro, né? O homem, quando que é mais ligado a carro, né? Ele vai ver quantos botão tem, se acende a luz, se não acende a luz, se tem. Ele vai olhar tudo. Então ele não pode chegar lá e escolher, né, por uma página no Instagram. Nem isso eu não acho que serve. Não pode ser uma página no Instagram. Você tem que sentar, conversar, falar com a pessoa, escutar o que a pessoa tem para te dizer, olhar dentro dos olhos dela e ver se ela está te falando a verdade ou não, né? Então, é isso. As pessoas, às vezes, elas dão valor para umas coisas é, que não que tá, tem valor, é uma bolsa legal, lindo, não sei o quê, mas não tem problema. Se ela estragar, ela estragou, você joga fora, né? O seu corpo não, você vai viver para sempre dentro daquele corpo, né? Então, assim, eu tenho certeza que assim, que mesmo que não fique do resultado que você esperou, você pelo menos foi lá, confiou, conversou e com certeza aquele cirurgião vai ficar do seu lado, vai te ajudar, vai fazer de tudo para poder para que fique sempre o melhor possível, né? Para que o final seja ainda o melhor possível. Eu anotei um exemplo aqui naquele meu texto que eu achei bem legal aqui, que assim, é um cirurgião que você fez uma live aí, que eu não conheço, não sou amigo dele, mas ele é conhecido no Brasil inteiro, então todo mundo que assiste você vai lembrar dele, que talvez foi uma live que as meninas mais gostaram, mais amaram, que ele trabalha com extrema paixão sobre a lipo de alta definição, não preciso nem dizer o nome que já vão acertar, né? E foi um cara que se dedica muito. Eu não sou nem amigo pessoal dele, ele é do mesmo estado meu, do Rio Grande do Sul, e ele é um dos pioneiros na lipo de alta definição. E por que eu estou citando o exemplo dele, o Felipe, sobre lipo de alta definição? Porque ele é um cara respeitado na sociedade de cirurgia plástica, ético, dedicado, trabalha com extremo amor. E, por exemplo, ele é um cara que não está nas redes sociais de forma, vamos dizer assim, pesada, com antes e depois, em grupos e agenciadoras. O que eu quero chegar nesse ponto? Que muitas vezes, quando as pessoas escolhem, não estou criticando a escolha da paciente, mas se ela escolheu simplesmente pelo preço e por fotos de antes e depois em grupo, ela nunca seria operada pelo Dr. Felipe, porque ela não ia encontrar ele. Exatamente. Então, assim, ó, vamos refletir, será que isso
de procurar somente pela foto e pelo preço, você não está excluindo os profissionais bons? Eu não estou nem querendo usar meu nome e fazer propaganda para mim, não. Mas vamos do Felipe, que eu não conheço. Ele eu considero, pela Sociedade de Cirurgia Plástica, ele é considerado um cara muito bom e ético, e opera bem, e tem bons treinamentos. Quem é do grupo talvez nunca viram falar nele antes, porque ele não está nesses grupos de antes e depois. E aí, quantas pessoas perdem de conhecer bons profissionais? Apenas 10% em média estão com um preço na internet e com fotos de antes e depois. Você está excluindo muita gente bacana. Isso é uma agonia nossa. Por exemplo, aqui em Brasília a gente tem uns 200 cirurgiões plásticos, em torno de 10% coloca as fotos de antes e depois na internet e bota preço. Se você está indo escolher, você vai escolher talvez alguns profissionais bons ali. Não estou dizendo que tenha ruim, não estou criticando isso. É uma quebra de código de ética, mas pode ter gente boa. Ele está fazendo aquilo, às vezes, pelo comércio, pela venda. Mas e quem não faz? Será que não tem muita gente boa por trás disso? Que nem o Felipe, que todo mundo conheceu aí? Sim. Né? É uma reflexão para o pessoal ver. E as meninas me mandaram muito no direct. Onde que eu acho as fotos antes e depois do Dr. Felipe? Você tem alguma coisa? Eu falei, não, ele é um médico muito ético, ele não trabalha dessa maneira. Daí falei, assista de novo a live para você ver, vou fazer outras lives com ele. Porque, né, ele merece ser divulgado. As meninas merecem conhecer um profissional tão bom, mas que infelizmente acaba sendo apagado pelos antes e depois que tem aí dos antiéticos. Sim, a outra coisa com relação a isso até, né, que entra a mim antes e depois, como o nosso conselho aqui do Brasil não permite essa divulgação de fotos de antes e depois, acaba que muita gente começou a achar que os estrangeiros, né, que alguns estrangeiros são melhores que os brasileiros, né, assim, a cirurgia plástica brasileira não é porque a gente é brasileiro, não. É porque a gente roda aí o mundo todo nos congressos do mundo e a cirurgia plástica brasileira é incomparável, né? Mas a gente não pode colocar fotos de antes e depois. É proibido pelo nosso Código de Ética Médica. E muita gente do mundo inteiro coloca. Então, tem muitos brasileiros, muitas brasileiras indo para fora, achando que os de fora são melhores, tem muita gente boa lá fora, não estou falando isso, eu estou falando só que como os brasileiros começam a próprio apagar os brasileiros, né, assim, por deixar por uma norma, uma lei que a gente tem que seguir, a gente acaba também ficando para trás. Então, assim, muita gente até criticou, você falou lá sobre os antes e depois, né, as meninas começaram a mandar um monte de coisa. O que a gente tem que pensar é simples assim, a gente não pode fazer, né? Assim, é lei. A gente concorda? Não, a gente não concorda. Porque se eu pudesse botar foto de antes e depois, com certeza eu teria muito mais pacientes do que eu tenho hoje, né? Apesar de eu achar, eu particularmente, Raquel, achar que não é bem por aí, não concordo muito, mas, por exemplo, o Christian, ele já acha que deveria colocar. Eu acho que deveria liberar por alguns motivos, assim. Para mim, pensando financeiramente, seria top, né? Vai lá, enche de peitão bonito, lipo HD na internet, pronto. Se diferencia dos que não estão cumprindo, que estão cumprindo o código. Mas, por exemplo, alguns países que liberou, Estados Unidos, Colômbia, é liberado geral. As pessoas têm curiosidade de conhecer, de ver. E nesses lugares, todo mundo coloca foto bonita. Não tem cirurgião que não tenha foto bonita. Porque para se formar 11 anos, não tem como ele não ter um caso bonito. Ele não tem como se chegar a 11 anos de treinamento e não ter um caso bom para botar no Instagram. Então, essas pessoas fora, todo mundo coloca. E, por exemplo, a Mari vai escolher alguém fora. Ela fica perdida, porque tem um monte de foto bonita. Todo mundo tem foto bonita. Ela vai ficar com 20, 30 cirurgiões na dúvida. Aí ela vai escolher como? Vai ter que buscar confiança, vai ter que consultar, vai ter que conhecer a relação de confiança. Não vai ser o resultado o fator de escolha. Então, eu acho que, já que a gente não consegue controlar, isso é opinião pessoal, não é nada do Conselho de Medicina. Já que a gente não consegue controlar isso, talvez seja fazer o que os outros países fizeram. Só que aí tem um lado ruim para o paciente. Vira comércio, né? Então, assim, é foto, é mostrar, vai diminuindo essa relação de pacientes. O próprio paciente entende aquilo ali como um produto. Tem tudo que o conselho queria evitar. Né? É complicado.
Uhum. Até uma menina que segue a página, ela mora lá nos Estados Unidos. Ela falou que ela vem pro Brasil fazer cirurgia plástica e com o Dr. Felipe, que ela conheceu pela live, ela amou E ele, que ela falou não viu que fotos. E que ela não não viu viu fotos. fotos, não viu fotos. Ela falou que lá nos Estados Unidos é tipo um fast food de cirurgia plástica, que você entra no hospital, já te abandonam, não tem assistência no pós-operatório, você que se vire. E é isso que no Brasil não tem. No Brasil tem assistência, tem dedicação do médico. O médico tenta dar o amor para a cirurgia e não o preço. Uhum. Então ela vai vir É. bem, vai estar bem operada. A gente tem pacientes do Catar, da Suíça, dos Estados Unidos, da Argentina, da Colômbia, pacientes que vêm de fora por conta disso, que é isso que eu falei para você. Lá fora tem os serviços, você não tem o seu médico, né? Você vai, entra e faz com quem for do serviço. Você não escolhe quem vai ser o seu cirurgião, quem vai te acompanhar, né? Então, assim, esses pacientes que querem esse atendimento mais exclusivo, né? Um acompanhamento mais próximo, assim, eles vêm para cá mesmo. Hoje, com a consulta online, facilitou muito, assim, a nossa vida, a vida desses pacientes, porque a gente continua seguindo os pacientes antes e depois da cirurgia, né? A gente continua dando seguimento a essas cirurgias. E os pacientes ficam muito satisfeitos, porque aqui eles têm um tratamento que eles muitas vezes não conseguem ter lá fora, né? Uhum. E quando o Ivo Pitangui, né, ele era vivo, quantos famosos vieram para o Brasil para operar com ele, né? É. Então isso mostra que a cirurgia plástica no Brasil, eu acho que é considerada a melhor do mundo, não sei. A gente É, né? voltou esse ano de novo, a gente voltou, agora saiu uma reportagem, até coloquei ontem no Instagram, que a gente voltou a ser o número 1 em cirurgia plástica no mundo. A gente estava perdendo ano passado e retrasado para os Estados Unidos, e agora esse ano a gente voltou a passar os Estados Unidos. São os dois grandes grupos, né? O Brasil e Estados Unidos. Uhum. Ó, aqui um comentário bem interessante. Conheci o Dr. Christian por rede social e sem ver antes e depois das cirurgias feitas por ele. E sem dúvidas eu tive os melhores resultados. Ali teve uma que perguntou, essa é importante, a Cristia viu também. Aqui em cima dessa que você leu, vocês sempre operam juntos. Então, a gente sempre opera juntos. Isso é uma norma do Conselho Federal de Medicina, que toda cirurgia tem que ter um cirurgião principal e cirurgião auxiliar. Isso é obrigatório, não só na cirurgia plástica, na ortopedia, na neurocirurgia. Isso é uma lei do Conselho Federal de Medicina para proteger a população. Não é para proteger a gente exclusivamente. A gente concorda com essa regra muito, porque facilita a cirurgia, são duas pessoas conferindo, não tem como duas pessoas operar junto, porque se corta, mas uma está operando e a outra está conferindo. Escapou um vaso, a outra já está segurando, a outra está amarrando. Tudo anda melhor. Além na plástica de ter uma dupla conferência, né? Então, por exemplo, a gente sempre compara com piloto e copiloto. Todo avião tem que ter piloto e copiloto. O copiloto fica o tempo inteiro fazendo a segunda checagem. Se o piloto passar mal, o copiloto assume. Então, isso é para proteger a população. Então, faz parte. Muitos cirurgiões acontecem de reduzir esse custo de operar sozinho. O paciente tem alguns reclamos com a gente. Eu vou ter que pagar cirurgião auxiliar. Vai, você com a gente vai obedecer essa norma, porque a gente acha extremamente importante. A gente nem sabe mais operar separado. Não tem como. A gente não consegue. A gente conhece os pacientes dos dois, a gente faz o planejamento junto, a gente está os dois conferindo junto. Eu tenho a minha visão mais masculina, objetiva, a Raquel tem sua visão mais feminina, mais detalhada, e junta isso, o paciente tem o benefício das duas coisas, além de ter a segurança. Então, a gente já chegou a algumas cirurgias muito grandes, chamar um terceiro cirurgião, porque são cirurgias maiores para ter um cirurgião segundo auxiliar, que não é obrigatório, mas às vezes é importante numa cirurgia grande. Então, não fique triste, às vezes o paciente, mas eu não quero. Olha, ele está cumprindo regras e fazendo o melhor para você. E como que o paciente... Eu mesma não sabia disso, sabe? Que era obrigatório ter um cirurgião geral. Como que a paciente vai buscar para descobrir isso? Como que ela vai perguntar para o médico? Como que ela vai exigir isso? Então, eu tenho um videozinho até no Instagram lá que a gente coloca e no YouTube sobre cirurgião auxiliar. Tem essa normativa no Conselho Federal de Medicina, o que eu... Alguém botou, que mentira da porra. Claro que é verdade, está no Conselho Federal de Medicina. É só você olhar lá,
tem a normativa que precisa de um cirurgião e um cirurgião auxiliar habilitado. Teoricamente, não pode ser nenhum outro cirurgião. Isso não é só na plástica, não. São para qualquer área, tá? É para a segurança do paciente. E você pode simplesmente perguntar para o seu cirurgião. Ah, o paciente pode aceitar sem? Pode. O cirurgião pode fazer sem? Pode. Ele está só descumprindo uma regra e paga as consequências. Então, eu já vi cirurgiões que tiveram complicações graves e correndo atrás de saber que se tinha auxiliar, se não tinha no dia. Eles ficam desesperados, porque estão errados. Tá? Isso não é eu que digo, está no Conselho Federal de Medicina. É só ler lá e é para todas as áreas. O quê? Aguarde e nos acomete-se, amigos. Não entendi o colega falando ali. Aguarde nos congressos, amigo. Não entendi também o que tem a ver o congresso. Não estou dizendo que você tem que operar com isso, estou dizendo que é uma normativa, como várias que a gente Como tem. a gente acabou de falar, de antes e depois. Cada um faz o que acha da sua cabeça, né? O conselho faz isso para proteger a população. Então, são normas que não é eu que crio. Não estou dizendo nem que eu concordo todas. Nos congressos. E mais uma pergunta. O médico ele pode ser citado nas redes sociais? Que isso é uma dúvida das meninas, sabe? Citado pode. Ué, ninguém é proibido. O paciente pode botar suas fotos, ele pode marcar seu médico. Isso não tem... O médico não tem como controlar isso. A única coisa que o conselho fala é a gente não pode incentivar isso. Uhum. E é que assim, né? Antigamente o boca a boca era no pessoalmente, né? Você contava. Hoje em dia a paciente ela gosta de marcar o cirurgião plástico. Ah, esse aqui. Elas viram, vira fã do cirurgião, né? Não tem problema. A gente só não pode falar assim, me marca lá que eu te dou um desconto, me marca lá que eu te encaminho um paciente. Isso se tiver, não tem como controlar. Isso o pessoal faz muito. Mas se o conselho tiver uma ligação e uma documentação disso, o médico e o paciente vão se encrencar. Então, assim, eu não incentivo meus pacientes, mas também ele faz o que ele quiser, entendeu? Ele não tem como controlar, isso é impossível, sabe? E não tem, ainda mais mulher, né? A gente quer se mostrar, a gente faz uma cirurgia para se mostrar mesmo para as amigas, para as outras, né? A mulher se veste para as amigas, né? Se faz cirurgia para as amigas, para ficar mais bonita, a gente se maqueia para isso, né? Então, assim, o paciente, ele fica bem à vontade, ele pode postar à vontade o nome do seu cirurgião, não tem problema nenhum. Isso aí, a sua rede social é sua rede social. Agora né? eu vi ali o Daniel, agora que eu li o sobrenome inteiro, Daniel. Ele estava achando o povo doido aí. Entendi a dúvida que eu peguei no meio do caminho aqui. Passa muita pergunta aqui, Daniel. Abração, a gente se encontra nos congressos aí. É que eu peguei no caminho andando. Tem muita mulher falando. Muita pergunta. Aí mistura, a gente entende os pedaços às vezes, né? A gente pega, fica assustado, né? Eu já fiquei, meu Deus do céu, socorro. Ixi, já tá pitando o tempo aqui, ó. Mas então nosso tempo já tá acabando, né? Quase dando 1 minuto e 50. Queria agradecer a vocês dois. Vocês são tão fofinhos assim, sabe? Ai, perguntaram aí se eu tenho ciúmes do Christian. Não, eu não tenho, não. Eu morro de orgulho. A gente tá sempre junto, não tem como ter. E ele vai direto pro céu, né? Pro céu. Trabalhar junto com a mulher não é fácil. Imagina. A gente somos não é difíceis. Fácil, né? Não somos fáceis. Trabalhar junto, então, é mais difícil. Olha, quem tiver dúvidas aí pode mandar pra gente, pode mandar pra Mari, ela repassa. A gente tenta responder todo mundo, a gente demora um pouquinho, mas a gente responde todo mundo. E obrigada a todas as pacientes, seguidoras, não pacientes, que mandaram aí um monte de recadinho lindo nas mensagenzinhas. São muitos, a gente não consegue ir falando, mas quase todos a gente vai respondendo. Falou, eu gostaria de responder a minha pergunta. Manda pra gente no direct, porque eu me perdi, Cíntia, foi muitas perguntas aqui. Todo mundo que mandou pergunta e que a gente não respondeu, pode mandar, vai mandando pra gente, manda lá pra Mari, que ela ajuda também, se for preciso, né? Passa pra gente também, que é os seguidores dela. E estamos aqui, a nossa função aqui é ajudar. Daqui a pouquinho vai cair, 30 segundos. Tem que desligar, senão a gente não consegue salvar, para você ver depois. Boa noite, obrigada e até a próxima. Muito obrigada, um beijo.